em mais um podcast Serra em Paraíba. Eu, Cláudio Aresto, vou conversar sobre um tema hoje muito importante, com dois especialistas que não são da área médica, porém são pessoas muito habilitadas para falar sobre um tema impactante no momento atual, que é o imposto de renda de pessoa física. São dois auditores da Receita Federal, doutora Mirela e doutor Luiz Gonzaga. Boa tarde, doutor Cláudio, boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou Mirelle Miranda, sou auditora da Receita Federal, meu cargo lá, e estou atualmente na função de delegada aqui da Delegacia de João Pessoa, na Paraíba. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Cláudio. Eu sou Luiz Gonzaga, sou auditor da Receita Federal, na área de julgamento, atuo em Recife. Aí, já aproveitando, doutor Cláudio, gostaria de agradecer o convite e a abertura do CRM para a gente conversar diretamente com os médicos. Para a gente é muito importante isso, a categoria dos médicos, né, principalmente quando a gente vem a falar de campanha de destinação de uma parte do imposto de renda que a gente vai falar no final. Teve uma mudança esse ano, que é o Receita Saúde, que impacta a vida dos médicos, mas também tem efeitos diretos na vida do cidadão no imposto de renda, que a ideia é reduzir a incidência em malha fiscal, o que o Receita Saúde vai nos ajudar. Na verdade, é uma ação preventiva, né? Essa divulgação e esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu assisti na apresentação no final de janeiro e fiquei impressionado com a mudança que a gente tinha na percepção da Receita. Aquele órgão que era controlador, que punia, e ele está adotando uma nova pegada, o leão, né? Ele agora está mais manso, digamos assim, com aqueles que tendem a contribuir de forma legal, não é isso? Isso. E aí a Mirela pode falar de compliance aí. Sim, Exato. a Receita Federal, né, ela está mudando um pouco o foco de atuação dela. Antes, né, na parte mais coercitiva, hoje estamos na parte de conformidade fiscal. Sim. A nossa, digamos, o nosso pensamento atual é em ajudar, né, o cidadão, aquele que quer ficar na conformidade, aquele que pode não pagar os tributos por falta de conhecimento e não por ser um devedor contumaz, né? Sim. Esse cidadão, esse contribuinte, a Receita Federal, cada vez mais vai facilitar a ele, né, os acessos às informações que temos através das obrigações acessórias que recebemos, né, de outros contribuintes que têm essa obrigação, e o nosso papel agora é facilitar, é disponibilizar essas informações e, para complementar, né, esse pensamento, a partir do dia 1º de abril, a gente já está disponibilizando a declaração de imposto de renda pré-preenchida no nosso aplicativo da Receita Federal. Dentro dele tem o serviço Miro, Meu Imposto de Renda, né? Nele, o contribuinte já vai ter os acessos às informações que nós recebemos via obrigações acessórias, como informe de rendimentos da DIF, isso vai estar disponibilizado, toda a despesa médica feitas com pessoa jurídica através da DEMED, contas e aplicações financeiras vêm pela financeira e várias outras. Foi um grande marco essa receita preenchida. Eu normalmente fazia sempre a minha declaração, mas quando eu percebi a facilidade que e assim, a integridade dos dados, que facilita muito você ter a confiança, isso fez com que a partir de 2 anos eu comecei a adotar de forma, e agilizou muito essa parte. Até um conselho que eu dou para as pessoas, que se puder utilizar essa pré-preenchida, facilita, agiliza muito, né? Sim, a pré-preenchida, ela veio com esse intuito de facilitar, né? É óbvio que tem alguns contribuintes que ainda vão ter que usar... complementar. Usar o programa gerador, né? Porque são 2 formas de entrega. Através do programa gerador, que é o PGD, que ele é baixado download no nosso site, ou através, né, do aplicativo Receita Federal, o serviço MIR, Meu Imposto de Renda, que ali tem a pré-preenchida.
No programa gerador, ele também consegue importar as informações, Também né? trazer. Consegue, né? A diferença da pré-preenchida é em relação à parte de prioridades na restituição, né? Sim, a Tá? facilidade. Facilidade. Então, isso, querendo ou não, Principalmente a pessoa que tem a receber isso, restituição. aí ela sabe que tem prioridade com a pré-preenchida, né? Entrega pelo aplicativo. Então, querendo ou não, está sendo a nova opção para os contribuintes, né? Vocês trouxeram uma apresentação, acho que seria mais interessante a gente começar a conversar sobre Isso, ela, né? Isso, Pode ser? pode ser. Então, fica à vontade. Bom, a gente começa, né, trazendo esse slide. O que é a vida caótica, né, de um estado sem impostos? É a confusão total, né? Sem imposto a gente não tem ruas calçadas, a gente não tem energia, a gente não tem toda essa infraestrutura, né? O imposto, a gente não paga o imposto para o governo, a gente paga o imposto para que sejam sociedade. executadas as políticas públicas, né? Uhum. Então, toda essa gama ali de falta de água, falta de luz, falta de creche, falta de um monte de coisa são imposto. Então, as pessoas precisam ter consciência que elas não pagam imposto para o governo, e sim para um benefício de Para uma sociedade, o né? bem comum. Isso. E falta de educação. Eu estudei em escola pública, o senhor estudou em escola pública, eu também. Mirelle também estudou em escola pública. Quantos médicos foram formados em escola pública? Muitos da minha Quantos geração. profissionais foram formados em escola pública, universidade ou mesmo de nível médio? Então, o imposto faz toda a diferença na vida do cidadão. Sim. Então, a gente traz inicialmente os cronogramas, começando a falar um pouco do imposto de renda pessoa física, que a gente vai conversar hoje sobre alguns temas, e esse é o primeiro, né? O prazo da entrega, ele começou em 17 de março, doutor Cláudio, e vai até 30 de maio. Só que até a diferença do 1º de abril, que a gente começou a conversar, é em relação à disponibilização da pré-preenchida, né? E do MI. Já começou Dia anteriormente. 17 de março, através do programa agora, gerador. A pré-preenchida só vai estar disponível a partir do dia 1º. Isso, 1º de abril, entendi. que daí você vai ter aquele aplicativo Meu Imposto de Renda, né? Um serviço que ele não está disponível ainda. A pré-preenchida, algumas informações já foram disponibilizadas, né? Mas a Certo. gente fala que quem quer aguardar, espera até dia 1º de abril, que em relação a prioridades de restituição, mesmo que você entregue dia 17, já entregou dia 17 de março pelo programa gerador, e for entregar dia 1º de abril pela pré-preenchida, você vai ter prioridade, entendeu? Entendi. Então, é uma vantagem a mais. é uma vantagem. Então, aguardar, né? Alguns contribuintes ficaram, não, mas eu vou... Dia 17 já começou, só dia 1º de abril não, mas ali a regra não é a data, e sim o tipo de declaração que você vai entregar. Entregar. Eu baixei a minha pré-preenchida até para testar, para orientar um colega e já tem alguma informação, mas não está completa. Então, a gente realmente recomenda, quem quiser ter essa informação, esperar o dia 1º de abril. Certo. E eu tenho um depoimento de várias pessoas que, eu fui no médico e esqueci aquela informação. Então, é importante dizer que precisa conferir a declaração. Eu preciso ter... A informação pode vir uma informação errada, eu tenho que ter um comprovante. É como mais ou menos usar hoje o ChatGPT e achando que ele vai entregar tudo certinho, sem nenhuma falha. Então, mesmo que seja pré-preenchida, é importante que você confira as informações mediante o que você já tem disponível para ver se está dentro do adequado. Não é Sim, isso? ela tem caráter revisional, né? Você tem que olhar e revisar se tudo aquilo que está ali corresponde à verdade. Se você tem recibos que abarcam, né, aquelas despesas e aqueles rendimentos. Bom, e com relação às demais cotas, elas continuam sendo divididas em 8 cotas, né? Para quem não paga em uma única cota. Sim, para quem tem imposto de renda a pagar, né? Porque quem tem a restituir só está esperando os lotes, né? Tá? Mas para quem tem imposto de renda a pagar, são 8 cotas. Lembrando que quem quer optar pelo débito automático tem que entregar até o dia 9 de maio, né? Porque senão a primeira cota não será debitada dia 30 de maio, só na segunda cota. Ele teria que pagar o DARF. Como só um detalhe importante. Quem for dividir, né, em cotas,
se quer que seja pelo débito automático da sua conta corrente, tem que entregar a declaração até dia 9 de maio para que o débito automático pegue na primeira cota. No mês subsequente. No dia 30 de maio. 30 Exato, de maio, no que final é, do mês. No final do mês, né? Então, mas se ele quiser, não, eu quero entregar dia 20, ele vai lá e tira a primeira cota em DARF e efetua o pagamento, Entendi. Tá? As demais, elas são programadas. Os vencimentos das cotas, a primeira até 30 de maio, as demais subsequentes, né? Lote de restituição já começam na mesma... no último dia de entrega já começa o primeiro lote de restituição, 30 de maio. E a prioridade sempre vai para aqueles que a gente já abordou, não é? Não, tem as prioridades legais. Primeiro, Sim. acima de 80 anos, né? Que é a prioridade máxima. Depois vai acima de 60, portadores de deficiência e moléstia. Os contribuintes que têm a sua maior fonte de renda, o magistério, né? Os professores. Aí depois começa pelas nossas prioridades, que é a entrega pelo programa do meu aplicativo, meu imposto de renda, né? E aí a novidade esse ano é que o ano passado era o Pix, né? Aí os contribuintes ficaram perguntando, e eu que faço pelo meu imposto de renda e ainda opto pela restituição no Pix. Então agora quem entregou pelo aplicativo, meu imposto de renda, e pediu restituição no Pix, tem a melhor prioridade dentro da Receita Federal. Aí depois entra quem entregou pelo aplicativo ou optou pelo Pix. E depois os demais contribuintes. É importante isso também, né? Lembrar. Tem algumas regrinhas. Aí tem o DARF, né? Depois o Gonzaga vai explicar melhor essa parte de destinação aos fundos da criança e adolescente aos idosos, né? Que isso é um programa de destinação, que daí fala que o DARF tem que ser pago primeiro até 30 de maio, quem for optar. Mas a gente vai entrar com mais detalhes nas próximas páginas aqui. Né? Outra, né, no caso, outro ponto a ser discutido é a obrigatoriedade de entrega. Quem que precisa, né? Bom, os contribuintes que receberam rendimentos, né, ao longo de 2024 acima de 33.888, né? Teve um pequeno reajuste de 2024 de 23 para 24. A receita bruta da atividade rural acima de 169.440, também que passou para 169.440. Isso, né? Uma das novidades é incluir a obrigatoriedade para quem atualizou os bens imóveis, pagando o ganho de capital diferenciado, né? Essa, agora em dezembro de 2024, é a Lei 14.973 de 2024. Também tem uma outra novidade, que é incluir a obrigatoriedade para quem oferiu rendimentos no exterior, de aplicações financeiras e de lucros e dividendos. Também é uma lei, né? A 14.704 de 2023. E manteve as demais obrigatoriedades. Essas obrigatoriedades, doutor Cláudio, são 12, né? São 12 situações que estão listadas no artigo 2º da Instrução Normativa 2255. Então, o contribuinte ele pode ir lá e ver em qual dessas situações ele se encaixa. Se enquadra ou não. Tem, no caso, outras, né? Quem tem bens e direitos acima de R$800 mil, recebeu rendimentos isentos acima de R$200 mil. Tem várias situações. Então, seria o ideal, né? A pessoa verificar, saber, né? Isso é interessante destacar, por exemplo, de repente um médico que está nos ouvindo, ele pode falar, mas eu não tenho rendimento de pessoa física, então não preciso declarar. Talvez sim. É importante verificar. Que outra obrigatoriedade? Ele tem rendimentos tem bens e direitos acima de R$800 mil, ou tem rendimentos isentos acima de R$200 mil, de repente os lucros e dividendos dessas pessoas jurídicas. Então é importante ele verificar se ele não se enquadra em alguma das situações, para ver se precisa ou não declarar. Não é só ter o rendimento tributável, tem outras formas de obrigatoriedade. E atentar que às vezes não é questão só de pagar, é de informar esse rendimento para que conste, né? Uhum. E daí aí tá a carinha, né, das formas de preenchimento. Nós temos o PGD do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025, esse que a pessoa baixa. Que começou dia 17 de março, já entrega com download no nosso site, né? Até o download foi liberado dia 13 de março. E a outra telinha ali é o meu Imposto de Renda, que é uma solução online, né? Que essa sim vai ser liberada só dia 1º de abril. Tá?
E que pode ser utilizado também no smartphone, Sim, tablet, sim, né? você É tendo bem um mais celular, prático. tablet, né? Tá, Então, isso facilita bastante, né? ali o PGD, a obrigatoriedade, né? Se você teve ganhos de capital, se teve atividade rural ou até Uhum. renda variável, você é obrigado a A informar fazer. pelo PGD, porque não tem esses campos no aplicativo, tá? Antes o Mi eram 2 programas separados, um para você acessar pela internet e outro para acessar no celular. Agora unificou, até Os para dois. facilitar a vida de todo mundo. E o interessante dessa solução é que ela fica gravada. Então você começou a preencher no computador, migrou para outro computador, você vai Ele entrar com a mantém a sua senha memória. Gov, ele está Isso. gravado lá e não foi transmitida ainda, essa informação está só registrada, é um rascunho, e ele pode complementar e transmitir sua declaração. Isso é muito bom. Sim. Assim, repassando que o contribuinte tem que ter a conta certificada ouro ou Do prata, né, para acessar. Tá? Então, aqui é só um dado estatístico da pré-preenchida, como é que ela evoluiu ao longo dos anos, né? Começou em 2021 com 1,2% e a expectativa da Receita para o ano 2025 é 57% das declarações sejam mais da entregues. metade, né? Sim, mais da Um metade. pouco mais de 4 Isso, anos. Isso. Tá. E um detalhe que 85% das pessoas já tem conta ouro prata, quem declara imposto de renda. Então Não não vai está sendo atrapalhar. obrigatório, não vai atrapalhar ninguém. A maioria das pessoas já tem essa informação. Certo. E ali, sobre o que a gente falou das novidades, né? A Lei 14.754 de rendimento no exterior. Então, aí está a telinha que está abrindo, né? Dentro do programa, tá? Ela sai com esse layout. E essa informação já vai vir quando você importar para preenchida, e a pessoa vai precisar informar se houve imposto retido e se foi pago algum carnê-leão, alguma o caso coisa. da pessoa complementar alguma informação a mais. Isso, porque a tributação vai ser feita direto no programa agora. Anteriormente era feita mês a mês. Ótimo. E sobre imposto de renda, seriam essas informações que a gente teria. E agora a gente começa a falar um pouquinho, né, daquilo que é focado nesse tema que é focado nos médicos, que é e profissionais de saúde, né? É isso que eu ia colocar, não é só o médico. Não, os os profissionais de saúde, né? todos os profissionais de saúde. E também eu acho que afeta também a questão do contribuinte, né? Sim, pessoa física, porque né? é uma facilidade para ele também. Sim, no momento que o médico ele tem a questão do emite o recibo, a pessoa também já fica respaldada. Sim, ele automaticamente, né? Isso ali dentro do aplicativo da Receita Federal tem o serviço Receita Saúde, que é de acesso tanto do contribuinte quanto do profissional. E ali todos os recibos que são emitidos para ele, para o contribuinte, ele já tem o controle, né? Ele pode verificar mensalmente o que foi emitido. Certo. Mas o Gonzaga agora vai aprofundar um pouco. E falar do Receita Saúde, a gente tem que falar o seguinte: quem de vocês, médicos, nunca chegou lá, emite o recibo de novo para mim, emite uma segunda via. Sim, a pessoa perde, né? Perdeu aí aquela confusão, e no Receita Saúde vai estar tudo registrado. Inclusive, já vai vir na pré-preenchida do ano que vem. Então, na declaração de 2026, quando você puxar a pré-preenchida, todos os seus pagamentos de pessoa física para médico que terão que ser emitidos pelo Receita Saúde. Profissionais de saúde como todos. Médicos profissionais de saúde. Psicólogos, terapeuta ocupacional, a gente vai detalhar aqui. Certo. Então, essa é uma grande novidade. Por acaso, logo quando estava sendo detalhado, instituído a obrigatoriedade, eu acabei julgando o processo de um contribuinte que apresentou o recibo do Peru. Eu achei estranho, tinha um contato de uma pessoa que eu fiz o curso do Peru, mandei para ele a informação, ele disse, não, aqui no Peru já é obrigatório desde 2012 o recibo eletrônico. Lá já desde 2012? Desde 2012, todo recibo tem que ser feito eletronicamente. Então, a gente não é uma grande novidade que o Brasil tá colocando, mas é uma coisa que vai facilitar muito. Mas como assim facilitar a vida do contribuinte? Esse slide é de 2023, mas para 2024 é a mesma situação. Foram entregues 45 milhões de declarações. E dessas, 4,6 milhões caíram em malha. Dessas, 1,18 milhões
ou seja, 26% referia-se a recibos médicos de pessoa física. Um quarto, Um praticamente. quarto. E tem um detalhe. Boa parte dessas declarações que caíram inicialmente em malha, dos 4,6 milhões, durante o ano, muitas vão sendo corrigidas, vão sendo retificadas, vão chegando outras informações e são liberadas. São A atualizadas. grande maioria que fica no final do ano, que a Receita atua, é basicamente recibo médico. Então, se pensar, a gente tem uma redução durante o ano de 80% da malha. A malha, automaticamente, sem a Receita fazer nada, ela reduz em 80%, em média. Ô Gonzaga, só a título de curiosidade, quais são as principais causas que faz com que o contribuinte caia na malha? Uhum. Principais causas: erros de informação de rendimentos. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa tinha um emprego médico, um bom exemplo de médico. O médico deu um plantão no hospital, depois deu um plantão no outro. Chega em janeiro, eu trabalhei para quem? Não lembra. Não lembra essa informação. É muito difícil, é muita informação. A pré-preenchida já facilita, porque ela traz toda a informação que vai estar nos informes. É um das causas. Rendimento de filhos e dependentes, né? A esposa ou filhos. Importante lembrar que, para médico, o rendimento da Bolsa de Residência ele é isento, mas o rendimento do estágio ele não é isento. Então, meu filho do senhor falou, faz com TI, é advogado. Então, se ele fizer um estágio, esse rendimento ele é tributável. Precisa então, declarar. É importante, quem tiver um filho que já esteja trabalhando, já esteja estagiando, ou a esposa voltou a trabalhar ou está fazendo estágio, é importante verificar, vale a pena ou não incluir. Então, tem que verificar se vale a pena. E tem a opção de declarar a parte também, né? Se for pode ser que a parte ele nem esteja obrigado a declarar. Né? É. Em alguns casos, por exemplo, meu filho, ele fez CPOR em 2023. Ano passado, eu fiz uma declaração em separado para ele. Não estava obrigado. Por que o que eu fiz? Porque ele tinha imposto retido na fonte e ele recebeu de volta aquele imposto de renda retido na fonte. E a principal causa é despesa médica. Tem alguns erros de preenchimento que acontecem na malha, mas aí é limitado. Então a tendência com Receita Saúde é reduzir... diminuir essas declarações em malha. Esses erros de... Porque, assim, desde 2009, a Receita mudou no sentido de compliance, de conformidade tributária. A gente não podia passar essa informação para o contribuinte. Uhum. A partir de 2009, a Receita disse, está aqui. Todas as informações que eu tenho, você transmitiu sua declaração, no dia seguinte já vai estar lá. Sua declaração tem pendências. Qual é a pendência? Essa, essa e essa. E algumas vezes a Receita diz como resolver aquela pendência. Ela já dá um direcionamento. Já orienta como resolver. Isso está no ECAC da Receita. Com a senha Gov você consegue verificar todas essas pendências. Todas as declarações que caem em malha já vem ali o motivo. Tá? Despesa médica. E o interessante é que né? a pessoa que caiu na malha, ela atende porque ela pode fazer uma correção e evitar uma punição. Né? Sim. Importantíssimo isso, doutor Cláudio. Né? Porque quando a Receita atua, a multa é pesada. Uhum. E às vezes prejudica muito o contribuinte. E não é interesse da Receita. Interesse é que, por isso que a informação está toda, transparência total para o contribuinte corrigir sua declaração. Excelente. Então, o que é o Receita Saúde? Basicamente é o serviço de emissão e consulta dos recibos. Por quê? O profissional ele vai emitir o recibo. Mas eu, médico, vou ter que emitir todos os recibos? Não. Você pode dar esse poder para um procurador seu, para a secretária, que vai emitir aquele recibo em seu nome. Então, o doutor Cláudio... Pode delegar a uma pessoa essa parte burocrática. Isso. Então, o doutor Cláudio vai emitir um recibo, a secretária vai emitir o recibo do doutor Cláudio para a Mirelle. Certo. E aí, isso vai estar na sua informação, ano que vem, quando o senhor puxar para a preenchida, já vai estar lá como rendimento. E, da mesma forma, já vai estar lá como despesa médica na pré-preenchida da Mirelle. Então, casa todas as informações e facilita a vida de todo mundo. Uhum. Então não tem essa de, não, tá num canto, tá no outro. E também eu perdi, não precisa ir correr atrás. Não precisa, já vem pra gente, já está lá no aplicativo nosso. Eu posso consultar, mas ela também vai ser importada já para pré-preenchida. Certo. Outra coisa, para o médico que trabalha com carnê-leão, essa emissão de recibo ele já vai alimentar o carnê-leão, já facilitando a apuração do carnê-leão mensal. Isso até dá, de certo, também um bom fôlego no fisco, que
quando cai em malha e precisa de documentação, a gente precisa ter um auditor verificando isso, né? Uhum. Então, esse tipo de iniciativa que a Receita teve, isso querendo ou não, ela maximiza, né, o serviço público em si, né? Você consegue colocar os auditores em funções que realmente precisam ali, Dá uma né? destinação melhor à utilização desses profissionais, Sim, ao invés de estar pegando coisas pequenas. E dando destinação dos nossos impostos, que pagam os nossos salários, né? Sim. Então, Exato. estamos sendo melhor aplicado. sim. Outro ponto importante do Receita da Saúde é que ele é validado pelo conselho. Então, Sim. o conselho de médico, né, o CRM, ele vai validar, o CFM, né, o federal, ele vai validar todos os médicos, todos os profissionais. Então, só vai poder emitir recibo quem realmente for profissional reconhecido pelo Conselho Federal. Foi uma das inovações que eu fiquei admirado, porque isso dá segurança às pessoas que aquele profissional que emitiu o recibo, de fato, seja ligado a uma entidade como o CRM ou o CRO, por aí vai, evitando aqueles que não são Falsos médicos, falsos dentistas que tanto prejudicam a nossa população. Exato. Quem está obrigado à Receita Saúde? Aí são todos os profissionais. Seriam basicamente os médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Basicamente são esses profissionais que dão a dedução do imposto de renda nesse primeiro momento. A gente acredita que no futuro vai ampliar esse receita para outros profissionais que estão obrigados a emitir recibo. Não quer dizer que eles sejam dedutíveis. Uma dúvida que é muito comum é o nutricionista. O nutricionista é ou não é dedutível? Ele não é equiparado a ato médico, a nutrição. Então, infelizmente, não é dedutível do imposto de renda, o nutricionista. E também, assim, você vê a abrangência que não é só o médico. Vários outros profissionais, eles têm também essa facilidade e oportunidade de fornecer ao paciente um recibo que já está garantido, de certa maneira, né? Isso. Bom, gente, aqui a gente está apresentando agora a cara do Receita Saúde, algumas informações do Receita Saúde. O Receita Saúde está ali do lado, né? E a grande diferença para o paciente, ele não precisa mais guardar recibo. Uhum. Essa informação vai estar tendo dentro do aplicativo Receita Saúde, disponibilizado pela Receita Federal, no celular, e ele vai poder consultar todos os recibos emitidos em seu nome. Os dados são gravados, alimentam a pré-preenchida e, principalmente, reduz e diminui bastante o risco de cair em malha fiscal. Lógico que em algumas situações, alguns profissionais podem emitir recibo além do limite, pode ser que seja necessário algum acompanhamento. Já para o profissional de saúde, ele vai emitir e acabou aquela história de guardar papel, de guardar canhoto, de pedir segunda via do recibo, né? E diminui ainda a possibilidade. E às vezes a gente já pega situações em que o médico, às vezes, emite a segunda via e acaba se confundindo e gera duas receitas. E é aquela confusão para a contabilidade fazer a apuração do ganho de capital, do carnê-leão do profissional. Mas aquilo que a gente perguntou, mas o médico vai ter que emitir. Não, ele pode fazer uma procuração para que um representante seu atue como em nome do médico, emitindo o recibo, normalmente sem nenhum prejuízo para ninguém. Uma pessoa de confiança dele, né, que ele vai estar atrelada a ela, e essas informações que ela alimentarem, ela, de certa maneira, fica responsável por essas informações. Isso, né? Fica registrado no sistema quem emitiu, quem é a pessoa responsável. É a pessoa responsável, e o profissional ele vai poder verificar. De repente pode acontecer um erro, né? Emitiu 2 recibos ao mesmo tempo, então o profissional ele vai poder acompanhar isso aí e fazer a conformidade. A questão dos prazos, né? Ele passou a ser obrigatório desde 1º de janeiro. Né? Já está valendo de 2025, já está valendo há algum tempo. Então, os médicos, até a dentista da minha filha, eu tive lá, foi lá e pagou e ela já emitiu Receita Saúde, tá certinha. Tem uma questão do cancelamento.
A gente entende que esse prazo ficou muito apertado, 10 dias para cancelamento após a emissão do recibo. Infelizmente, ainda não teve alteração, mas a gente está na expectativa de que seja aumentado prorrogado esse prazo. Né? Porque a gente sabe que acontece erros, acontecem duplicidades, né? A internet não funciona, a pessoa emite, às vezes, 2 recibos sem querer. Então, é importante que o profissional consiga corrigir essa informação. Para quem fez 2024, não era obrigatório. Então, de toda forma, se o profissional quiser emitir, ele pode emitir, mas não é necessário a informação. A obrigatoriedade é 1º de janeiro de 2025. Que será utilizado na declaração de 2026. Ela já vai alimentar como rendimento para o médico e como dedução para o paciente. Ótimo. E onde eu consigo emitir? O paciente ele só consegue visualizar nesse momento no celular. Tem um aplicativo Receita Federal e dentro dele tem um aplicativo de Receita Saúde. Já o profissional médico ele consegue utilizar o aplicativo do Receita Federal ou no portal ECAC dentro do Carnê-Leão. Onde ele alimenta o Carnê-Leão tem a aba do Receita Saúde e essa informação já alimenta automaticamente o rendimento para a apuração do Carnê-Leão. Ótimo. Facilitando a vida do médico, né? do profissional de saúde. E aí o ponto mais importante que a gente vem falar do Receita da Saúde, vem falar do Imposto de Renda, mas vem falar da campanha Eu Sou Cidadão Solidário, campanha Destinação, que é o quê? Que é a possibilidade de você destinar uma parte do seu imposto devido para projetos sociais, com criança e adolescente ou com idosos. Então, a gente falou sobre o imposto de renda, depois o Receita Saúde, e agora está falando de uma coisa que, na minha opinião, fiquei admirado com essa possibilidade que poucas pessoas, na minha opinião, acho que conhecem e utilizam, menos ainda. Então, aí eu acho que é importante atentar para a questão Eu Sou Cidadão Solidário. De que forma? E assim, infelizmente, hoje somente 2,6% dos recursos disponíveis foram doados ano passado. Então tem muito a crescer. Realmente poucas pessoas utilizam. Só 2%? 2,6% é muito do total. pouco. É muito pouco. Ano passado, esse ano, a gente inclusive mandou umas cartas para quem tem mais potencial. Foram 5.000 cartas na nossa região. Aqui na Paraíba, salvo engano, foram cerca de 800 cartas para os profissionais. Muitos médicos, que a gente espera que os médicos que estão nos ouvindo realmente adiram, né, façam parte dessa campanha. Mas o que é a campanha de destinação? É realmente mostrar para você, cidadão, que você pode escolher. A Mirella apresentou o mundo caótico sem impostos. A gente provou, né, apresentou ali por que pagar imposto. Porque eu preciso das instituições funcionando, eu preciso dos profissionais do serviço público funcionando para que a vida continue, né? E aí, muitas vezes a pessoa, mas eu pago imposto de renda e não tenho resultado. E não vejo o que as pessoas retorno. Aqui, você, a gente vai atuar como gestor do orçamento. Eu vou escolher onde a parte do meu imposto devido vai ser aplicado, que pode ser como projeto com criança e adolescente, projeto com pessoas idosas, atividades audiovisuais, projetos culturais e atividades esportivas. Tem ainda a possibilidade uma lei recente de projetos com reciclagem, incentivo à reciclagem. Como é que funciona? Durante o ano de 2024, eu poderia doar para qualquer um desses fundos, no limite de 6%. 6% de quê? 6% do imposto devido. Por exemplo, eu tenho restituição. Certo. E eu posso destinar. Por quê? Porque eu tenho imposto devido. Tá? Imposto devido é antes do imposto que vai apurar o imposto a pagar ou o imposto a restituir. Então, mesmo eu tendo imposto a restituir, eu posso fazer a minha destinação. E eu faço todo ano. Então, durante o ano, você poderia escolher quais fundos dentro daqueles que a gente falou. Quem vai fazer agora é a partir de 2025, que ela vai ter a destinação. Essa destinação seria a destinação direta para os fundos. Então, faria um depósito para o fundo emite um recibo e aí eu posso informar nas doações efetuadas. Mas desse ano eu já posso informar?
Não. Só para o ano Só que para o vem. ano. Só que aí a lei permitiu que na entrega da declaração Sim. a gente destine, só que aí é limitado. Eu só posso destinar até 3% para crianças e adolescentes e até 3% para idoso, chegando ao total de 6%. Então, como é que acontece? Eu vou preencher minha declaração toda. Quando eu terminar de preencher, eu quero destinar. Eu vou lá e eu vou verificar qual fundo eu vou destinar. Aonde eu encontro esses fundos? Os fundos eles estão disponíveis no próprio programa de imposto de renda. E o próprio programa de imposto de renda ele já calcula qual é o limite que eu posso destinar. pode destinar. Ele já diz quanto é 6% do seu imposto devido. Eu não sei. E eu que trabalho na Receita eu não sei. Então, é muito difícil saber essa informação. Mas o próprio programa ele já traz essa informação. Então, esse ano ainda posso fazer a Sim. destinação. Referente a 2024. Pronto. Só na declaração e só para esses dois fundos, até 3% para o fundo idoso e até 3% para o fundo da infância e adolescência. Lembrando que lá no próprio programa você escolhe se quer um fundo nacional, estadual ou municipal. A Paraíba tem 223 municípios, né? Então, a gente pode destinar para os municipais. Isso eu vejo aquelas pessoas que reclamam que não tem o retorno, ela pode deixar de ter um retorno para ter uma destinação dos recursos para aquilo que ela acha que vai fazer a diferença. Sim. E veja como pode fazer a diferença. Aqui nós temos que, em 2024, isso são dados do ano passado, poderiam ser destinados 14,81 bilhões de reais. Só foram destinados 387 milhões de reais. Isso a nível Brasil. Na Paraíba, considerando o Estado, o potencial é de 148 milhões. Foram destinados apenas 2,3 milhões de reais. Ainda é muito pouco. Não chega nem a 1%. Não chega. Chega um pouquinho mais de 1%. Mas é muito pouco. Muito pouco. E veja como essa destinação pode fazer a diferença. Se a gente for olhar aqui os dados de 2017, a Paraíba toda teve uma destinação de menos de 400 mil reais. Para agora, para 2024, que foi o do ano passado, a gente já subiu para 2 milhões e 300. Melhorou muito. E eu vejo assim as cidades muito pequenas, como Santa Rita não é tão pequena, mas a Icuité, que o potencial é 243 mil reais, já arrecadou 101 mil reais. Então, cresceu muito. E em 2017 ele só arrecadou menos de 6 mil reais. Então, as prefeituras, os fundos estão trabalhando nessa arrecadação. E é importante a gente ter projeto. Então, o que é que uma cidade como Cuité pode fazer com 100 mil reais? Muita diferença. Muito. Mas é só isso mesmo? Se Cuité já tem 100 mil, para que eu trabalhar mais? Gente, se a gente estruturar os fundos, aí eu trago um exemplo de Lagoa do Itaenga, é uma cidade da zona norte, da zona da Mata Norte de Pernambuco, ela é uma cidade de 19 mil habitantes. Eles começaram a trabalhar com a destinação e hoje eles ampliaram, eles profissionalizaram o trabalho. Então, Lagoa do Itaenga já arrecadou, só em 2024, 25 milhões de reais de pessoa jurídica. Porque você começa a se estruturar, você começa a organizar, começa a ter projetos e aí começa a buscar com outras pessoas. Isso só vai crescendo. E o que a gente vê quando a gente faz essa apresentação para o cidadão comum é que quando a gente fala, você pode destinar para um projeto social, e aí ele conhece aquele projeto social, como a Fundação Terra em Pernambuco, o INIP, né, é muito conhecido lá em Recife. Pediatra. Né? Pediatra, né? Exato. Então, assim, quando você pode doar para o IMIP, a pessoa realmente abre o coração. Até esquece que está pagando imposto. Não, eu quero destinar. E o mais importante, gente, esse recurso, ele fica aqui no seu município. Então, o médico fez a destinação, esse recurso vai voltar para a educação. E fomenta o crescimento em outras áreas. Vai comprar comida no supermercado, vai empregar o filho da sua secretária. Então, isso vai rodar a economia. E a gente está trazendo para cá. Tem um dado de Arco Verde, no sertão pernambucano, chegou a arrecadar 2 milhões e 200 mil reais em 2020. Quanto isso pode fazer numa cidade de 80 mil habitantes? Que teoricamente não receberia nada. Faz a diferença, roda a economia.
E isso pode acontecer no seu município. Então, aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa para não depender dos gestores, elas podem fazer, destinando uma parte do seu imposto de renda para esse Ela vai tipo ter a de... gerência, né? De Exato. dizer, não, 6% eu quero destinar para algum fundo, né? De que eu tenha algum, digamos, Algum interesse, entendeu? ou então queira favorecer para o crescimento, para aquilo, Sim, principalmente quando destina para a questão de crianças, que de certa maneira é o futuro do nosso país, né? mas idosos também a gente vai E ter assistência a pessoas idosas idosos, também. Mas fantástico isso. E aí, falando aqui, tem aquele fato ou fake, como eu gosto de abrasileirar, vamos falar fato ou boato ou fato ou fofoca mesmo, né? Vamos ver aí quais são os boatos. Se eu destinar, vou cair na malha fina. Gente, isso está na lei, está previsto. Ninguém vai cair na malha fina. Isso é fuxico. Não existe, gente. Isso não é verdade. Então, pode destinar sem medo, né? Não cai em malha fiscal por isso. Não cai em malha fiscal, não tenha medo. Então, pode destinar sem medo. Sim, Sem até porque medo. o próprio sistema, o próprio programa calcula, né? Exato. É um direito, está na lei. Né? Agora sim, o único risco de você cair em malha fiscal é se você fizer a destinação e não pagar o DAF. Então, quem faz a destinação tendo imposto a pagar ou tendo imposto a restituir, tem que pagar o DAF. Que para quem tem imposto a pagar, ele vai reduzir o imposto a pagar. Para quem tem imposto a restituir, vai aumentar a restituição. Então, ninguém perde com isso. Tá? Então, se você fizer a destinação e não pagar o DAF, o que é que vai acontecer? Primeiro, você vai para o inferno. Porque você prometeu dar dinheiro para as criancinhas e não deu, ou para os idosos. Vai para o inferno com todo o direito. E outra coisa, você vai cair nas garras da malha fiscal, fina da Receita Federal. Gente, brincadeira. Se alguém cometeu esse erro, não pode pagar entradas, não pode pagar com multa. Sim. A data limite é 30 de maio. Se fez, vai ter que retificar a declaração, excluindo a destinação, e aí vendo se vai dar a pagar o e corrigindo essa diferença. Não tem prejuízo. E o segundo, fuxico, vamos ver lá. Se eu destinar, vou pagar mais por isso. Não, é fuxico, gente. Se você tem a pagar, aquele valor que o senhor pagou, ele vai abater do imposto a pagar. Se você tem a restituir, ele vai aumentar a sua restituição. E a gente não tira nenhum real do bolso por isso. A gente complementa, recebe o benefício de um lado ou de outro. Peraí, mas tu não falou que eu tenho que pagar um DAF? Que história é essa que eu não tiro um real do bolso? Esse valor que você pagou de DAF, ele vai voltar para você, ou abatendo seu imposto a pagar, ou aumentando a sua restituição. E sem contar que ainda tem a questão de fazer diferença ao seu meio, sim, ao seu local, à sua região e às pessoas. Aumentar a qualidade de vida, né? Exato, as pessoas que não têm acesso e que às vezes precisam e não têm a... Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a apresentação de vocês. Só complementar, doutor Cláudio, uma dúvida comum das pessoas, eu posso usar para quem? Só para a cidade que eu moro? Ano passado eu paguei 5 DARFs, 2 do idoso e 3 da criança e adolescente, que aí eu começo a trabalhar, comecei a dividir. Teve um ano que eu fiz a destinação, minha esposa teve um acidente na cidade de Jequiá da Praia, Alagoas. E aí a gente, vamos para Maceió, aqui não deve ter hospital, não deve ter atendimento. Aí, não, vamos no posto de saúde. A gente foi tão bem atendido, tão bem cuidado naquela cidade, que eu fiz a minha destinação para aquela cidade. E naquele ano, eu fui o único contribuinte que destinou para Jequiá da Praia. Foi mesmo. É impressionante. Vejam a ação, como ela retorna de alguma forma, a ação boa retorna de alguma forma, trazendo uma pessoa com um olhar diferente para aquela região, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês a apresentação fantástica, dizer que, assim, de fato, a gente às vezes desconhece as possibilidades de poder, de alguma forma, destinar um pouco do que a gente ganha e tem a pagar, principalmente, para aquilo que, de fato, pode fazer a diferença em algum momento. É importante levante, esse novo foco que a Receita está dando, para que você
contribuinte contribua de fato com a coisa que vai fazer a diferença. Não é isso? Isso, doutor Cláudio, importantíssimo. E a gente aqui agradece a oportunidade de falar com você, colega médico. E qualquer dúvida, entra no site da Receita, tem muita informação lá. YouTube, tem muita informação também da Receita, de outros profissionais. E se tem dúvida, será que esse dinheiro chega mesmo na entidade que eu gosto? Procura a entidade que você confia. Pergunta, olha, vocês estão indo buscar dinheiro no fundo municipal, no fundo estadual da Paraíba? Então é interessante saber e ver. E às vezes eu já faço um trabalho social. Vamos procurar o fundo para poder trazer esse recurso para ajudar o nosso projeto. Bom, eu deixo a palavra aberta a vocês para algum informe aos nossos ouvintes e médicos, profissionais de saúde e até os contribuintes, né? Isso. Bom, eu também agradeço, como o colega Gonzaga falou, agradeço a esse espaço, né? Às vezes a Receita Federal ela tem, não tem essas oportunidades de comunicação e as pessoas não nos conhecem, né? Só aquele lado de leão que vai, coercitivo, que vai me multar, né? Medo. Isso. Então, a gente é um órgão que está totalmente muito diversificado, tem muito processo de trabalho lá, tem desde da conformidade para o contribuinte que ele quer exercer, né? O seu poder de cidadão, como aquele contribuinte também que não quer, né? Que acha que pagar imposto não é devido, né? Mas, enfim, estamos à disposição. Também indico o nosso Instagram da Receita Sim. Federal para seguir, tem muitas dicas lá, muita informação, tá? As redes sociais da Receita Federal também são bem ativas. E a gente põe à disposição aqui da Delegacia de João Pessoa para os médicos paraibanos e para o contribuinte paraibano também. O que precisarem, estamos lá. Em nome do CRM, só tenho a agradecer e parabenizar pela apresentação de vocês. E espero a gente encontrar em outra oportunidade com os resultados mais favoráveis para a destinação. Sim. Ok? Obrigado. Tá certo. Pronto.